TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Muito boa noite, está começando mais um Conexão Esportes aqui na noite de domingo da TV Candidez, hoje às 9, né? A gente está entrando aí mais tarde por causa dos jogos que acabaram de acabar. Derrota do Atlético lá em São Paulo e vitória do Cruzeiro. Que vitória sofrida essa do Cruzeiro sobre o Vasco. Teve pênalti perdido pelo Pikachu, teve muita coisa nesses dois jogos. A gente vai trazer tudo para você, além dos nossos sorteios, tá? Hoje a gente tem dois sorteios, na verdade é um só, mas são dois prêmios. Tem camisa da Pan Esportes, tem camisa infantil de um time que você vai saber só no final do programa. Mas já vai mandando mensagem no WhatsApp 3222-5052, que daqui a pouco eu te falo qual que é a camisa. E tem também outra camisa, uma camisa personalizada lá da Losmex. Losmex vai inaugurar aí na terça-feira aqui em Divinópolis. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes dos dois prêmios, né, que a gente vai estar sorteando hoje. Então, boa noite aqui pro pessoal do estúdio de hoje. Boa noite, Ale. Boa noite, Pedro, meus colegas aqui, a todos que estão em casa. Boa noite também para a Tainara Faria, né, porque é impressionante a ausência dela, é o que causa, né, no futebol de Iago Pikachu, né. A gente realmente, eu tô até assustado porque... Ela que comemorava os gols dele. Sempre, né, fazendo gols no fim de semana, depois de 12 pênaltis acertados desde que ele chegou no Vasco em 2016. Não, tinha perdido já contra o Flamengo. Por isso que é o assustador. E perdeu hoje, né? E o Fábio, né, pelo 20ª vez com bola rolando, né, pegando pênalti com a camisa do Cruzeiro. Esse já tá há mais tempo, esse já Aí não tem muito essa coisa de fase, realmente. Já é uma coisa já mais consolidada no Cruzeiro. E também outro número interessante do jogo, né, o primeiro gol como profissional do garoto Maurício, de 18 anos. Que já tá sendo monitorado pelo Grêmio. Boa noite. O Grêmio? Pelo Grêmio. Olha, achei que você ia falar algum time internacional. Pro Grêmio. Boa noite, Pedro, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ale. A gente vai falar aí, como a gente estava conversando nos bastidores aqui, o Atlético mais uma vez jogou como sempre, perdeu como nunca, né? E o Cruzeiro, né, vem passando por essa mudança, né, com a troca do Mano pelo Rogério. Há meses atrás, não imaginaríamos que talvez jogando contra o Vasco do jeito que estava e o Cruzeiro do jeito que está, seria um placar como foi, apertado, sofrido, mas isso é futebol, né? Acho que estava vendo agora até uns vídeos antes, né? Cruzeiro e Vasco. Não deixa mais nada boa noite. Eu tô não entendo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ale. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal que está acompanhando de casa. Realmente um fim de semana aí com a rodada do Brasileirão acabando mais tarde, mais uma vez, né? E falando novamente também do jogo do Atlético, o jogo hoje, o Atlético fez a questão no finalzinho de dar um presente aí pro Corinthians, aniversariante do dia. E a gente comenta mais um pouco. Ale, pode continuar. Não, beleza. Tranquilo. Não, é porque você falou uma coisa interessante. É porque um ano atrás, né, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram na Libertadores e o Cruzeiro ganhou de 4-0 lá em São Januário, né? Como as coisas mudam, né? E hoje até a postura do Vasco, em determinado momento, de pressionar mais o Cruzeiro, e justamente quando o Vasco deu uma recuada já para dar uma seguradinha no empate, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol. Vamos falar, pessoal de casa, sobre os sorteios que a gente tem hoje. Se já tiver a arte aí, tanto da Losmex, a Pan Esportes, a gente mostra ainda não. Mas já vai mandando mensagem no WhatsApp, 3222-5052, que a pergunta é o seguinte: você vai responder qual foi o ano
com a maior média de público do Campeonato Brasileiro, né, Ale? Qual que foi a maior média de público do Campeonato Brasileiro na história? Que a gente tem falado muito, né, nas últimas semanas, que o atual líder do campeonato tem lotado o Maracanã, já levou mais de 1 milhão de pessoas ao estádio como mandante esse ano. Então, responde lá pra gente, no 3222-5052, qual foi o ano com a maior média de público do Campeonato Brasileiro, tá? Só o ano, não precisa mandar quanto que foi, isso aí a gente conta no final do programa. Isso. Você vai estar concorrendo a 2 camisas, tá? Uma personalizada da Los Mex, que vai inaugurar na terça-feira, às 19h30, lá na Rua Pitangui, e a outra camisa lá da Pan Esportes, essa é uma camisa infantil, pra você estar presenteando aí seu filhão com uma camisa esportiva, lógico, né, que é a Pan Esportes. Então, no final do programa, a gente te fala qual foi a maior média de público de todos os tempos do brasileiro. Podemos afirmar que não é esse ano, obviamente, né, que o campeonato ainda não terminou, então já tira esse ano aí da sua resposta. Dica do Ale. A dica é essa, né? Não é esse ano. E a gente pode até falar também, até por isso que eu estou com o celular aqui já para ver os dados, por enquanto, sem contar essa rodada, que ainda não terminou, a média desse ano está em torno de 21.062 pessoas, a média maior realmente de todos os tempos, supera aí, mas esse ano está até relativamente próxima da resposta que a gente quer. Se não fosse o Flamengo, seria 12 mil pessoas. Não, mas eu acho que até deu uma aumentada, né? Talvez não chegaria a 20 mil, mas deu uma aumentada. Mas é muito pouco, se a gente comparar com campeonatos tão grandes quanto o brasileiro, mundo afora, vocês não acham? Essa é uma grande discussão, realmente. Eu acho que os campeonatos com maior média, né, são os da Alemanha e da Inglaterra. Né? Mas você tem, por exemplo, na Alemanha, um estádio com 80 mil pessoas do Borussia, né? Na Inglaterra, você tem 75 mil do Manchester, que lota sempre, né? Os de 60 que nem os de 60 enchem. Às vezes não enche, né? Mas, e também, na sua resposta, não esquece de mandar seu bairro também. Né? Seu nome e seu bairro, tá? Para concorrer aí aos 2 prêmios de hoje, tem que mandar qual foi o ano que foi a maior média de público do brasileiro e da onde você está falando e o seu nome também. A Luísa aqui, ó, do Liberdade, está falando que que estava esperando o programa desde as 8. Obrigado. Então, é bom, né? Que ela esperou. Hoje a gente começou às 9. Esperou, valeu a pena. Já por causa aí dos 2 jogos. Vamos começar falando, então, de... Qual que a gente vai começar? De Cruzeiro. Vamos falar de Cruzeiro? Quem ganhou, né? Vamos falar de quem ganhou. Cruzeiro 1, Vasco 0. Cruzeiro que não poupou titulares de forma alguma, entrou com força máxima, né? O que vocês acharam aí desse jogo? Exatamente, né, Pedro? Talvez você pode dizer, o Edilson provavelmente vai jogar a quarta, né? Que é a questão do Orejuela, né? Não, o que foi? Não vai jogar. Não vai tem que jogar o Maurício. Tem que jogar Mas improvisar de lateral? Melhor que o Edilson. É uma discussão, né? Mas o Cruzeiro, ele tanto não poupou os jogadores que acabou em determinado momento do jogo o Cruzeiro ser muito parecido no seu sistema, ali o Rogério, com o que o Mano colocava. Mesmo o Rogério, claro, tendo uma postura mais ofensiva, nos primeiros 15, 20 minutos o Cruzeiro foi melhor que o Vasco, mas na formação tática, com exceção daquela entrada do Robinho ali jogando como um segundo volante ao lado do Henrique, o time ficou mais ou menos aquelas linhas mais agrupadas, o Thiago Neves mais perto do atacante, que no começo do jogo foi o Pedro Rocha. O Rogério preferiu não colocar o Fred ou o Sassá de saída, depois ele tirou o Pedro Rocha no segundo tempo, num momento que o Vasco até era melhor, que foi nesse momento do pênalti perdido, nós brincamos aqui do Iago Pikachu, pênalti que realmente aconteceu. Aí já o gol, né, do Maurício, já com 35 minutos, no momento em que o Cruzeiro tinha colocado o Maurício no jogo, já uns 10 minutos antes, mas o Vasco tinha tirado seus jogadores mais de frente. O Thales Magno, que é um garoto de muito potencial, né, criou muito trabalho ali para a defesa do Cruzeiro, também o Marrone, já sentindo câimbras, e o próprio Rossi. E aí o Maurício ali entrou no jogo, no lugar do Thiago Neves, ou seja, o Rogério não mudou muito a tática da equipe, mas entrou em uma das poucas jogadas boas do David na partida. O Maurício mostrou, pelo menos, que tem estrela aí e fez esse gol decisivo. Vocês acham como que o Cruzeiro vai enfrentar o Inter na quarta? O Cruzeiro vai ficar esperando, o Cruzeiro tem que ir para cima e correr o risco de tomar mais gols aí que vai fazer esse placar ficar mais aberto? Como que vocês esperam essa postura do time contra o Inter? Pelo que o jogo propõe pro lado do Cruzeiro, que só a vitória interessa, e conhecendo, né, o estilo de jogo do Rogério Ceni, na minha opinião, acho que o Cruzeiro não vai esperar, vai para cima no Beira-Rio.
E realmente ele precisa marcar gols, até porque se o jogo terminar 0-0, o Inter passa. Vai ser um jogo complicado. O Inter já vem bem pressionado também. Essa queda na Libertadores mexeu muito. E também tem o lado da rivalidade, né, Ale? Você viu o seu rival... Ontem, também, o Inter mostrou ontem que não tá pra brincadeira, não. Você vê o seu rival... Mas com dificuldade, teve dificuldade para ganhar do Botafogo. E tem essa questão da rivalidade, né? O Grêmio... o Grêmio passando já bem encaminhado para a final da Copa do Brasil. E vai entrar em jogo já sabendo se o Grêmio passou ou não, porque o jogo é às 7h15. Então... é uma situação que o Cruzeiro também pode aproveitar muito disso. Sabe aproveitar. Só que eu acho que é um esquema, esse segundo volante ali mais ofensivo que o Rogério está querendo colocar. No começo do jogo hoje deu mais certo, mas deixou alguns espaços ali, principalmente esses jogadores pelo lado de campo, dando um espaço às vezes que o Vasco soube aproveitar, principalmente com esse menino Thales. Então o Cruzeiro ele vai ter que se expor, mas a defesa vai ter que se recompor bem. Né? O Cruzeiro vai ter que atacar o Inter, mas não pode se abrir tanto logo de cara, porque se toma um gol realmente fica complicado para buscar. Mas eu concordo, acho que o Cruzeiro tem que ter uma postura ofensiva, tem que arriscar também. Tem que ter realmente essa cautela, né? Até mesmo essa parte do segundo volante para não deixar, apesar da prioridade de atacar, os lados, as laterais abertas e expostas, né? Realmente um ponto a se pensar é realmente muito importante. O Robinho, né, que é esse jogador que o Rogério quer colocar ali, talvez ele ou o Dodô, né? Mas hoje foi o Robinho, como já tinha sido contra o CSA, ele saiu com cãibra no final do jogo, mas aparentemente não preocupa. Né? O Robinho, né, que na carreira dele toda, ele fez essa função de segundo volante. No Palmeiras, que ele foi mais utilizado do lado, mas no Curitiba e no Santos, ele jogava como segundo volante. E em certos jogos com o Mano Menezes, ele era um ponta de lança, né? Isso. O pessoal de casa tá falando aqui, ó, por exemplo, Leandro do Fute, um abração para ele, tá acompanhando a gente. Um grande abraço para todo mundo aí do Conexão. O Cruzeiro vai vencer e classificar no Beira-Rio. Agora já tem gente que tá pensando o contrário. Por exemplo, aqui, ó, o Kaique Almeida tá assistindo a gente, falou pra gente mandar um abração para ele. Falou que o Cruzeiro não jogou bem hoje. O Alisson, lá do Nova Fortaleza, falou que o Cruzeiro só enganou a torcida naquele jogo contra o Santos. Tanto quanto o CSA quanto hoje, não mostrou que melhorou muito com a chegada do Rogério. O Lucas aqui, ó, do Centro, está falando que está assistindo a gente também, quer ganhar os brindes do programa de hoje. Então, responde a pergunta, gente. No 3222-5052, qual foi o ano que o Brasileirão teve a maior média de público? Você vai estar concorrendo a um prêmio. Agora a gente consegue mostrar, Aleph, a arte da... Hã? As artes... Ainda não, daqui a pouco a gente mostra. Só respondendo o pessoal que... Deixar o pessoal ansioso. O pessoal que mandou a respeito do jogo, Pedro, eu concordo realmente que o Cruzeiro, ele não fez uma partida brilhante, longe disso. Ele começou o jogo bem, mas depois passou um certo aperto, vamos dizer assim, contra o Vasco, no sentido que o Vasco teve até mais possibilidades em um determinado momento do jogo e teve esses espaços encontrados na defesa. Eu acho que é uma transição de estilos entre dois treinadores. Então, eu acho que leva tempo. O Rogério aceitou esse desafio. Ele não tem tanto as peças ainda que ele... E o menino que chegou do esporte, você acha que é uma boa? É uma aposta. Aposta. É uma aposta, porque ele jogou no Botafogo, não se firmou tanto por lá, apareceu bem como uma esperança, aí agora a camisa, por exemplo. A arte aí, ó, você vai estar concorrendo hoje a essa camisa personalizada, né, da Losmex. A Losmex que fica ali na rua Pitangui, número 22, em frente à Academia Aspire ali, assim que você virar, você vai ver que na terça, dia 3 agora, tem a grande inauguração da Losmex aqui em Divinópolis. A Losmex, que é uma franquia de comida mexicana, né? A Fernanda e o Paulo Henrique estão lá tomando conta de tudo, de todos os preparativos, para que na terça, a partir de 7h30, a Losmex possa te receber com todo carinho. Você vai lá, Ale, comer uma pimentinha? Vamos, não sei se na terça, mas igual, vamos. Mas a gente vai marcar a presença aí nessa inauguração. Manda a resposta pra gente, qual foi o ano em que o brasileiro teve a maior média de público. Você vai estar concorrendo a essa camisa da Losmex e também a uma camisa infantil. Quer colocar, Ale? Vamos ver. Quer colocar a foto, se quiser? Aproveita. Da camisa da Juventus, ó. Quem gosta do Cristiano Ronaldo, as crianças aí, ó, estão lá pedindo muito na Pan Esportes essa camisa aí personalizada. E é uma camisa infantil, tá, gente? Mas que não impede nada de você estar participando. Você pode estar presenteando aí pro seu filho, para algum sobrinho, para qualquer um. Vocês vão estar correndo a 2 prêmios. Uma camisa da
Losmex personalizada e essa aí também da Juventus, presente lá da Pan Esportes, que fica ali na Rua Goiás, entre 7 de setembro e 21 de abril. Ali no Camisa Point Não nova. é? Acertei? Ali no Point Box, ali Isso, na Rua tá Goiás. certo. É a camisa nova da Juventus essa aí, gente. Então, É, realmente desse ano. muito legal nessa temporada. Então, você falou do Ezequiel, é um jogo. Que não é o lateral, tá, gente? não é. Não assusta. Sexta-feira o pessoal assustou na resenha, mas não é ele não. Porque ele começou bem no Botafogo, com muita esperança lá da base. Quantos mas ele anos? Se não me engano, 21. 21 anos. E aí, no caso, ele foi emprestado para o Sport. Então, assim, para o Botafogo, claro que também o Botafogo tem necessidade financeira e tal, precisa fazer negociações, né? Mas é assim, ele chega com uma Botafogo, aposta. com dificuldade? Tá. Infelizmente. Que isso. Tá tendo com um projeto aí até interessante, né? Era o Dos Botafogo irmãos S.A., Moreira né? Salles, Dos irmãos Moreira às Salles. vezes Um pode abraço pros irmãos Moreira Salles. conseguir Quiser recuperar, né? patrocinar o programa. Exatamente. não nega, não. Inclusive tem o grande diretor de cinema também, né? É um deles, Ó. né? Que é o Walter Salles. Mas o que acontece? O Ezequiel, ele chega com um negócio de ocasião para o Cruzeiro no Brasileiro. Nem tanto na Copa do Brasil, que eu até confesso que eu não sei se ele já atuou pelo time pernambucano. Então, assim, o Rogério está, vamos dizer, está trocando pneu com o carro andando, né? Então tem essa dificuldade. No momento, o que precisa? O Cruzeiro sair dessa zona perigosa. Então, 9 pontos, ele conquistou 7. Nesse sentido... Ele queria 9. E até precisava, né? Não é nem que Porque queria, nem precisava. Convenhamos, né? Contra o CSA. E o Fabrício Bruno, claro que o Fabrício Bruno atuou bem nesses jogos, mas ele resvalou o pé na bola contra o CSA, hoje cometeu o pênalti contra o Pikachu. Para aqueles fervorosos que queriam o Fabrício Bruno no lugar do Léo, talvez Calma. Tá, se o Léo voltar, acho que talvez seja uma melhor Talvez opção. uma atitude equivocada. Isso. Tecnicamente, Certa euforia ele em não foi tão mal no decisivos. jogo. Sim. Eu acho ele até assim, na maioria dos lances ele não foi mal. Acho que é um jogador que pode compor o elenco, mas já pensar nele como titular, eu acho que... Vamos esperar, por exemplo, quarto, um teste, né? Vamos passar agora para o outro jogo, né, do Mineiro, que perdeu. O Atlético, como o Vitor falou no início do programa, perdeu de 1-0 para o Corinthians. Vocês acham que o Atlético jogou como sempre, perdeu... como que é o negócio aí? Jogou como nunca, perdeu como sempre. O que vocês acham? Bom, partida em seu histórico, em seu enredo, ela foi bastante movimentada, né? Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Corinthians chegou a ameaçar um pouco mais a equipe do Atlético. O Atlético teve o seu momento de pressionar o Corinthians, inclusive no final do primeiro tempo, onde teve algumas chances preciosas. A defesa do Corinthians não se comunicava bem, mas tem como sempre ali o Cássio para poder afastar o perigo, né? E o Atlético não soube aproveitar isso. O Xará e o Patrick acabaram participando de boa parte das jogadas da equipe atleticana durante a primeira etapa. E uma boa participação do Matheus Vital, inclusive com 2 chutes perigosíssimos contra a meta do Atlético, tendo inclusive 2 defesas do goleiro Cleiton. E aí teve aquela situação de, depois de tanto ritmo, de um jogo fluente, de um jogo também com poucas faltas, vamos dizer assim, em comparação com a média no futebol brasileiro, houve um certo pé no freio, vamos dizer assim, né, das duas equipes, e aí os passes acabaram acarretando num rendimento ali um pouco abaixo durante a partida, e aí acabou o Atlético pecando durante essa situação, né, no finalzinho do jogo. Isso aí é uma antecipação da final da Sul-Americana? É muito cedo pra gente falar isso. É muito cedo pra falar. O Atlético perdeu o 3º jogo seguido no Campeonato Brasileiro, 3º jogo por 1-0 e o 3º jogo sem marcar gols. Então, acaba que o problema do Atlético hoje virou inverso, né? O Atlético nos últimos anos era um time que fazia muitos gols, mas também que tomava muitos gols. E por isso não chegava, por isso caía sempre em competições de mata-mata, ou até mesmo em pontos corridos, né? Acaba que esse ano ficou um pouco diferente. Essa característica do Rodrigo Santana, né, que a gente aqui de Minas sabe como ele trabalhava os times, trabalhou o RT no interior, de um time de realmente contra-ataque. Então hoje o Atlético tem uma proposta, né? Infelizmente, o Cleiton falhou, que vinha fazendo uma grande partida, não só uma grande partida, mas desde que ele assumiu essa titularidade com a lesão do Vitor, vem atuando em alto nível.
Então o Atlético mais uma vez pecou, né? Mais uma falha individual que custou caro, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E aí, como a gente viu, né, tem aquela questão, né? Será que o Atlético vai conseguir manter essa... desde o início do Campeonato Brasileiro, com a troca de técnicos, né, bem, mas aí acabou tendo realmente essa perda de ritmo, como até o próprio Vitor citou, né, que foram aí, já é o terceiro jogo. Mais que se manter, Sim, eu acho que a maior preocupação do atleticano é que se o Atlético não consiga chegar... Ganhar não é obrigado, mas eu acho que passar do Colón é obrigado, sim. Chegar na final da Sul-Americana é o que o atleticano mais quer. E, de alguma forma, seja vencendo a Sul-Americana ou via brasileiro, ir para a Libertadores do ano que vem. Se esse time do Atlético não consegue ficar no G6 e também não vence a Sul-Americana, aí sim, pode-se dizer que foi um fracasso o trabalho do Rodrigo Santana? Absolutamente. Eu acho que Não. seria um fracasso. Eu discordo do Marcelo. Eu discordo. Um fracasso da diretoria, mas... Porque... Também. É como conjunto, né? A diretoria que apostou nele. Mas mais a diretoria que não deu o elenco, e isso já é falado desde o começo do ano. Você não vê erros no trabalho dele? Ele também assumiu o trabalho com o barco andando. Ele não conseguiu ter tantos os reforços que ele gostaria, apesar, né, da chegada dos Eu tô jogadores gostando desse estrangeiros. negócio de julgar a culpa de quem assume com o barco andando. Jesus também assumiu com o barco andando. Mas só Jesus Renato Gaúcho... Vai fazer. Em concentra- 2008 o Renato tinha uma seleção e Mas não não é ganhou a 160 Libertadores. milhões. Mas lá naquela Seleção época, com assim, Washington. Dodô... Você não acha que o time do Fluminense era um bom time? Igual não uma time. seleção, igual mas... do Flamengo. Não, uma Não, seleção, mas não pode né? falar. O Flamengo tem dinheiro, então não pode. Os outros técnicos não podem usar isso como justificativa. Tem que usar como favorável ao próprio Flamengo e favorável até à diretoria anterior que saneou as contas. Talvez a gente pode, daqui a algum tempo, se o Atlético realmente tiver sucesso num processo de saneamento de contas, que o Vitor até lembro que ele explicou aqui um dia até detalhadamente, pode, mas eu acho que a gente não pode deixar de cobrar os erros que eles têm no futebol de não montar um elenco que dê ao técnico, seja o Rodrigo, Tite, Levi, Valdemar, qualquer um. Mas com esse elenco, condições. o Atlético tem que chegar na final sul-americana, independente de qualquer coisa. E aí a questão Porque o é Colón, saber administrar vocês a vão me equipe. desculpar, mas o Colón, né, gente? Mas é um time argentino. Mas mesmo assim, não perigoso. pode. Eu acho inadmissível. Acho perigoso. O São Paulo foi eliminado. Pela no passado tradição, brasileiro. também acredito que seja realmente uma questão perigosa. Acho que o time tem poucas soluções ofensivas numa clara má fase dos atacantes, dos centroavantes, né? Isso realmente está muito claro. Gente, o pessoal tá mandando Isso a participação, faltou, né? mas tá esquecendo de responder a pergunta, tá? Em que ano o Campeonato Brasileiro teve sua maior média de público? Você tem que responder, mandar o seu nome e o bairro, né, que você tá falando, ou a cidade, né, que a gente tem audiência aqui na região Claro. toda, Nova Serrana, Cajuru, Pitangui, São Gonçalo. Manda lá. E responde também, qual foi o ano que o Brasileirão teve a maior média de público, que você vai estar concorrendo ao prêmio lá da Losmex e também da Pan Esportes. O Guilherme Castro aqui, por exemplo, ele não mandou. Tem mensagem aqui também. O senhor só lê mais um pouco, que agora encheu aqui, ó. Opa. Ele não mandou o nome dele. O Max, treinador do Maria Helena, tá pedindo para falar da vitória do Maria Helena sobre 1-0, foi por 1-0 sobre a Chapecoense. Tem mais gente aqui pedindo para falar. O Ney também, né? O Ney. Mas do Maria Helena tem que lembrar do Ney. É lógico. Grande Ney Burger, abraço. Búzios que sempre. tá lá Obrigado. agora. Podia mandar uma pizza, um sanduíche pra gente, que a gente tá precisando. Iria Seria bem, bom, viu? hein? Ou então mais Iria tarde bem. aqui, né? Ainda tem tempo, né? Aproveita aí. O Igor, lá do bairro Tietê, respondeu a pergunta, tá concorrendo. Pediu pra gente falar também sobre a vitória do time do Leandro, né? O Capivara Selvagem ganhou de 4-3 do Inter lá na Já. Copa Francisca Amaral. É esse jogo? Esse jogo que a gente acompanhou ontem, já a gente vai mostrar pra Aí, ó. vocês. Candidatíssimo a nome mais criativo. Achei que era o título que você ia falar. É candidato, é claro, como todos os outros. Mas em relação a nome, esse é bom. A Letícia do Bairro Icaraí respondeu também aqui. A Ana Clara do Niterói, mandando um abraço aqui pro pessoal que está assistindo a gente lá no Niterói. A Vanessa lá do Vila das Roseiras. Tem mais mensagem, daqui a pouco eu continuo lendo. Pode concluir, Marcelo. Só para dar uma adenda, a gente não falou a questão do jogo do Corinthians com o Atlético. O gol foi marcado pelo Gustavo no final do jogo. O Gustavo que estava desde o mês de maio sem marcar.
Esse não é o Gustavo, não é? É ele mesmo. Então é o ex-Gustavo. Agora é só Gusta. É o Gabi e o Gusta, né? Não, o Gabi agora é gol. O Gabi Agora muito é gol. gol. Quando ele chegou era o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa. Agora é Gabigol. E no... Quero agradecer a pessoa que colocou a gente num grupo aqui, tá me dando trabalho também. Ei, Obrigado. É o Ninguém Sai? É. Já é conhecido. Se eu descobrisse... Ai, meu Deus do céu. Mas no nosso áudio ali, no vídeo da rodada dos melhores gols aí, dos gols em geral dos outros jogos, também tem um jogador que estava em... Já que você falou, cortou. vamos colocar Agora. os outros resultados da rodada, primeiros jogos de ontem. Sétima rodada do Brasileirão começou no sábado pela manhã. Mais de 46 mil pessoas estiveram no Morumbi e conferiram o empate sem gols entre o São Paulo e o time misto do Grêmio. Na Arena Fonte Nova, depois de perder um pênalti no primeiro tempo com Arthur, seu xará, Arthur Caíque, fez o gol da vitória do Bahia contra o CSA, cobrando falta no finalzinho do jogo. Em Chapecó, o venezuelano Soteldo, do Santos, cruza para o meio da área e Gum desvia de cabeça, mas para o fundo do gol da Chape, fazendo gol contra. E ficou nisso. Chapecoense 0, Santos 1. Foi a quinta vitória como visitante do Peixe no campeonato. Em Curitiba, o argentino Marco Ruben ganha do zagueiro Valdo, cruza para a área e Nicão conclui no contrapé de Diogo Silva, dando números finais ao jogo. Atlético Paranaense 1, Ceará 0. No Beira-Rio, Inter e Botafogo. Rafael Sobis cobra escanteio na pequena área e Rodrigo Lindoso cabeceia para as redes do seu ex-time, 1-0. No segundo tempo, o uruguaio Nico Lopes puxa o contra-ataque, avança e toca para Edenilson, que entra na área e finaliza no canto esquerdo de Diego Cavalieri. O Botafogo tentou reagir. Marcinho cobra o escanteio na pequena área, Diego Souza sobe mais do que todo mundo e cabeceia para as redes. Mas era a noite de Nico Lopes. Após tabela com Rodrigo Lindoso, ele fez o seu, depois de 24 jogos sem marcar. Os cariocas ainda reagiram com Marcinho após cruzamento de Gilson, mas terminou assim: Inter 3, Botafogo 2. Os gaúchos jogaram com os titulares, mesmo tendo de enfrentar o Cruzeiro, quarta, pela semifinal da Copa do Brasil. De quem que ele é sobrinho? O Marcinho aí, que fez o gol do Botafogo, ele é sobrinho do Oswaldo de Oliveira, né? Técnico do Fluminense, que joga amanhã contra o Avaí, né? O jogo que falta da rodada, e também do senhor Valdemar. Grande Valdemar Marcinho, Lemos, com essa família aí de grandes nomes do futebol. Lendário. O Adriano do Candelária falou que o Galo vacilou demais, porque jogou muito bem hoje. E você errou a resposta, hein, Adriano? Procura aí mais, manda de novo, que você vai estar concorrendo ao sorteio. Boa noite. Esse aqui falou e eu quase falei também. É a Silvia, lá do bairro Paraíso. Obrigada pela sua participação. O Francisco Teles, lá do Novo Paraíso, também mandou certinho. Francisco, parabéns. Daqui a pouco a gente dá o resultado. José Ricardo Ferreira, do bairro Padre Eustáquio, tem muita participação. Daqui a pouco eu continuo lendo. Vamos agora com os outros jogos, né? Os outros dois jogos da tarde de hoje. O jogo do Flamengo contra o Palmeiras e também o Fortaleza contra o Goiás. No domingo, Maracanã lotado com mais de 65 mil pessoas para Flamengo e Palmeiras. O uruguaio Arrascaeta toca para Gabigol, cara a cara com Everton. E o camisa 9 toca por cima do goleiro, abrindo o placar. Bruno Henrique avança sozinho na direita e cruza na medida para Arrascaeta. Na segunda trave, marcar o segundo. Depois do intervalo, Diogo Barbosa faz pênalti em Rafinha na entrada da área. Gabigol desloca o goleiro e faz o seu, definindo. Flamengo líder 3, Palmeiras 0. No Castelão, Fortaleza e Goiás. Tinga cruza pela direita e acha o zagueiro e capitão colombiano Quinteiro livre. Ele toca de primeira, com estilo, e faz o primeiro. No segundo tempo, Felipe Pires faz jogada rápida pela direita e cruza rasteiro. Osvaldo aparece nas costas da zaga e completa. Placar final, Fortaleza 2, Goiás 0. Voltou e eu tô aqui panguando. O que a gente vai falar agora? Amanhã tem o restante da rodada, né? Fluminense e Avaí. Pode falar, Ale, que você fala. É muito importante a gente falar, já até disse algumas outras vezes aqui, porque se a gente for pegar todos os erros do VAR... Chega do Vasco. Teve o erro hoje do pênalti, né? Infelizmente, até o nosso amigo vascaíno, né? Infelizmente, o Vasco acabou perdendo, mas vem de uma vitória... Hoje ele não aparece, não. Teve a vitória da semana passada contra o São Paulo, né? O Vasco, eu acho que dá para conseguir se salvar aí de qualquer problema. Mas se todo mundo se salvar, ninguém vai cair, né?
Falou que vai salvar o Fortaleza, vai salvar o Vasco. Chapecoense tá mal. Havaí, CSA. Goiás tá mal. CSA. Eu acho que... Então, Alexandre Rodrigues anuncia. Goiás, Chapecoense, Havaí, CSA, São Sebastião. Tem gente que anunciou que o Palmeiras ia ganhar 3 títulos aí, tá passando problema aí. Tá complicado a situação. Mas, a brincadeira tinha acabado? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Vamos com a tabela, então. Ó. Flamengo, 36 pontos. Também 36 pontos o Santos. O saldo de gols do Flamengo é maior. O Corinthians assumiu a 3ª posição. O Carille faz esse time do Corinthians jogar o que ninguém sabe da onde que vem esse futebol do Corinthians. O Marcelo sabe. Sorte. O Flamengo está liderando o Campeonato Paulista, né? O quarto é o São Paulo, com 31, o Palmeiras com 30, só que tem um jogo a menos, né? Jogo contra o Fluminense, que vai ser realizado no dia 10. Pode ir a 33, né? E assumir o 3º lugar. Tem o Inter ali em 6º, com 27. O Atlético Mineiro caiu para 7º. Já estava em 7º ou caiu? Caiu. Saiu do G6 pela primeira vez no campeonato. Com 27, o mesmo ponto do Inter, só que pelo saldo de gols o Atlético saiu do G6. O Bahia também tem 27, Atlético Paranaense 25 e o Botafogo do Barroca, que pra mim é surpreendente essa primeira página. Não, mas eu já acho, mesmo o Botafogo perde pé lá. Os últimos 5 jogos ganhou 3. 6º ali, 7º. Mas pelo elenco do Botafogo e pelo tudo que acontece lá, tá aí na primeira página, pra mim já é uma surpresa. Perde muito, tem perdido muito, empatado pouco. Isso é perigoso. Mas eu acho que não é uma periga cair, não. O Grêmio 11º com 22, Fortaleza 21, Goiás 21, Ceará 20, Vasco 20, Cruzeiro chegou a 19, só pra vocês verem. Não, 19 não. 16. 16? Não. 16. Tinha 15. 18. Perdão. É porque 18. A televisão, aqui na nossa imagem, tá meio embaçada. Eu tirei com os 21, o Cruzeiro poderia estar aqui em 14º, se não tivesse deixado aquela vitória contra o CSA escapar. Mas o Cruzeiro segue aí em busca de subir na tabela para se afastar. Teria 20. 2 a mais. 18. Não, a gente não sabe fazer conta. Nós somos de humanas, desculpa, gente. Não, cancela tudo, que a gente não. Só o Cruzeiro tá 4 pontos. Isso é garantido, caso o Fluminense. O Cruzeiro tem 18 mesmo. Não ganha amanhã, no caso, o empate, por exemplo, o Cruzeiro ele fica a 4 pontos da zona de rebaixamento. Quer dizer, tem uma rodada de respiro aí. A zona ali, Chape, Fluminense, CSA. E o último colocado que não ganhou de ninguém, o Havaí. Agora, os jogos da próxima rodada Vasco da Gama e Bahia, Havaí e Flamengo. Acho que esse jogo o Havaí vai conseguir a primeira vitória. Inter e São Paulo, Cruzeiro e Grêmio, Botafogo e Atlético, Corinthians e Ceará, Fortaleza e Fluminense, Goiás e Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense, CSA e Chapecoense. Esse jogo vai ser na hora do programa aqui, mas nós não vamos dar horário. Graças a Deus, porque ninguém merece. Só tem um pequeno problema que você falou que o Havaí vai ganhar do Flamengo no próximo jogo. Tem um jogo vai ser Independência? O jogo... Cruzeiro e Grêmio Independência, exatamente. Motivo, Acho que vai ter algum evento Mineirão, né? Aí passou. Sandy Júnior? Não tô sabendo. Não, acho que já passou. Já foi. O Aleph foi. Havaí e Flamengo, você falou que o Havaí ia ganhar, só tem um pequeno problema. O jogo vai ser em Brasília. Problema não, o Havaí tá pensando na renda, é a solução. Porque vai perder. Lotado com a torcida do Havaí. Vai estar cheio de flamenguistas. Você aposta que o Havaí ganha? Não, né, Lê? Eu tô brincando. Só brincando. Teve a vida do mando de campo, né? Uma questão envolvendo isso também, por isso que o jogo o Havaí tinha sido punido, tá brincando aqui, mas o Havaí tinha sido punido já, uma questão de problemas de torcida, e ele não poderia jogar, né? Com portões abertos na ressacada. Ele aproveitou o ensejo, né? Pensando na renda, como disse o Pedro, vendeu esse mando aí na próxima rodada. Essa questão, né, foi até levantada antes do campeonato começar. Para alguns clubes, né, fizeram a proposta de não vender mando de campo ou ter um limite, né? Felizmente ou infelizmente não chegaram a um acordo. Eu acho que isso atrapalha muito o futebol. A gente brinca aqui porque é um prejuízo técnico. Você tem, na lista ali dos primeiros, o São Paulo já teve que jogar lá na ressacada. Mas aqui, quem que é o dono do mando? O Havaí. Vocês não acham que é o Havaí que tem que avaliar os prejuízos dele? Qual que é o prejuízo maior para ele? Mas não, o prejuízo financeiro, é claro que ele não tem. Então, ele vende, mas para ele, o que é o mais prejuízo? Ele sabe que vai cair. Não,
Com Vocês certeza. entendem Com isso lá? A CBF proibiu o time de vender o comando para ir lá na ressacada ter 3 mil pessoas, eles não ganham Mas não dinheiro vai nenhum. ter 3 mil, ia ter lotado de flamenguista também. Será? Claro. Mas, tem muito flamenguista em Ale... Florianópolis. Hoje o Ale já vai brigar. Não, mas eu penso, concordo, é uma visão Eu sua acho. é correta, só que o campeonato é feito de 20 clubes. O São Paulo já jogou na ressacada, o Palmeiras talvez vai jogar lá, se não vender ele também, mas provavelmente sim. O Santos, certamente, dificilmente vão vender o jogo contra o Santos. Então é um prejuízo técnico. Por que esses vão jogar lá no gramado do Avaí, com torcida contra, talvez um gramado pior, e o Flamengo vai jogar com toda a torcida a favor, num gramado bom, em Brasília, onde ele já jogou outras vezes? Já é quase uma Desequilíbrio terceira do casa do campeonato, Flamengo. né? O Robson de Marilândia, que está sempre acompanhando a gente, está mandando mensagem aqui para nós, falando que quer ganhar o prêmio. Tem que mandar uma mensagem, tá, gente? Qual foi a maior média de Responda. público? Tem muita gente participando. Boa noite, Pedro. Fala. Esse aqui a gente já falou no Campeonato Amador. Voltou aqui a mensagem dele. O G. Anderson, lá de São Sebastião do Oeste, falou para a gente falar do Flamengo. Acabamos de falar do Flamengo. Um abraço para a Bruna e para o Gelson. Ela respondeu aqui, está concorrendo ao sorteio. Eles que estão ali no bairro São José. Um abração para a Bruna e para o Gelson, ela que trabalha comigo. E o Gelson que é o namorado dela. Que mais? Esse aqui apagou a mensagem, falou e arrependeu. Ficou arrependido. O Rodrigo do Porto Velho respondeu também. Queria saber do Cruzeiro, se o Cruzeiro vai contratar algum atacante. Ezequiel. O Ezequiel, né? A gente falou que é o reforço que veio do esporte, uma aposta do Cruzeiro aí para esse restante do campeonato. O Hamilton, do bairro Novo Paraíso, está dando parabéns pelo programa. Respondeu aqui também qual foi. E falou para mandar um abraço para a galera dos meninos da Vila, que estão na final da Cajuru Cup. Já que ele tocou nesse assunto, vamos começar, né? Não, tem intervalo hoje, diretor, ou não? Esqueci de perguntar. Ainda tem a segunda bola do Mineiro, intervalo. Temos um pouquinho. Mas tem intervalo, né? Só para eu saber. Prazo. Lógico, porque eu não tem nem intervalo, tem muita coisa para falar. Então vamos agora com a Série B, o América. O que foi o resultado do América, Lê? 0-0 ontem contra o Operário, né? Paranaense, recebeu o time no Independência, um público até, né? Razoável, vamos dizer assim, para o América, 3.200 torcedores. Então, já houve um aumento da média pelos padrões jogos, e pelo sim. que vinha sendo apresentado no estádio. E o que fica de representativo aí, né, que o América é ele, tudo bem. Eu acredito como um tropeço, em termos de história, tradição, você não ganhar do Operário, mas o Operário tem feito até um campeonato interessante, está na frente do América, e o América não perde há 8 jogos. Né? Ele conseguiu sair da zona de rebaixamento, houve uma evolução da equipe com o Felipe Conceição. Claro que para acesso ainda falta alguma coisa, está 7 pontos, né? O chão bem grande. Isso, mas pelo menos em relação à zona de rebaixamento, deu uma fugida ali interessante o time americano. O próximo jogo do América é no sábado que vem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem aí na liderança o Bragantino com 41 pontos. Agora vamos falar, Lê, sobre o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Fala pra gente. Isso. Segunda divisão. É a terceira, né? É a terceira, exatamente. Quase o regulamento da Taça Guanabara, né? Campeonato Carioca. Em termos de nome, realmente é interessante. Tá, esse time de verde aí é o Inter de Minas, que tem sua história construída em Uberlândia, mas agora está jogando em Itaúna, e ontem ele venceu o Minas Boca de 7 Lagoas, jogando lá na Arena do Jacaré por 2-0. E aí nós estamos já na 4ª rodada da primeira fase, a fase de grupos, né, com 4 times em cada grupo. E o time de Itaúna está bem colocado, né, está com 9 pontos aí, já praticamente classificado para as quartas de final, vencendo aí o time de 7 Lagoas por 2-0 aí. Ganhou 2 vezes, né, do time de 7 Lagoas, ganhou semana passada em Itaúna e agora ganhou também em 7 Lagoas. E também em 7 Lagoas, o Betim Futebol ganhou do Coimbra aí de 1-0 e com esse resultado também praticamente garantido já nas quartas de final. O Coimbra que está jogando com um time B, porque o Coimbra ano que vem, ele vai jogar o módulo 1 do Campeonato Mineiro, jogar a primeira divisão. Só que como ele tinha o time sub-17 e ele ascendeu até, se inscreveu, melhor dizendo, no campeonato da segunda divisão. Eu estava querendo que alguém me explicasse isso, me explique. Isso, pois é, aí a vaga foi liberada.
Ele já e se ele subir? Não teria... Tem 2 Coimbra? E se subir os 2 Coimbra? Não teria problema, a não ser que os dois jogassem a mesma divisão. Então, a gente chega numa época que tiver todo Aí mundo... vai ter que tirar. Pra que isso? Isso acontece até na Itália. Na Itália, na Espanha também. Tem o Real Madrid B que joga. Opa, pronto. Tranquilo? Exatamente, como você falou. Na Espanha, principalmente, né, o Barcelona B, Real Madrid B, acho que o Atlético Madrid B também. O Palmeiras tentou fazer isso aqui uma época também, com o Palmeiras. Tá dando conta nem de um? Pois é, aí deu uma parada, agora quem sabe... Fizeram até amistoso em 2004 na Palmeiras com o Palmeiras B. Palmeiras B. Oficial ou só jogo treino? Amistoso. O B ganhou, não ganhou? Na época o B estava melhor. Pois é. Mas aí, hoje, acho que até deu uma parada por enquanto, né? Então, enquanto não houver conflito da mesma divisão, mas o que interessa é que o pessoal da região, né? O Itaúna, o Inter de Minas de Itaúna, chegando bem na competição, assim como o Betim. Qual foi o ano em que o Campeonato Brasileiro teve a sua maior média de público? Você vai estar concorrendo a um brinde, uma camisa infantil lá da Pan Esportes, tá? Da Juventus. E também uma camisa personalizada da Losmex, que tem a grande inauguração na próxima terça, às 19h30. Tá aí essa camisa da Losmex que você vai estar concorrendo. A Losmex que vai ficar ali na rua Pitangui, número 22, no bairro Santa Clara, na terça, a partir de 7h30. Você pode ir lá que vai ter essa inauguração aí para você. Bom, vamos agora, e essa aí é a camisa da Pan Esportes também que vocês vão estar concorrendo. Qual foi o ano que o Campeonato Brasileiro teve a maior média de público? Juventus que ganhou, só um detalhe, que a Juventus ganhou ontem do Napoli um jogaço, campeonato italiano. Estreia, né? Golaço contra, né, do Koulibaly. Exatamente. No último segundo de jogo. Né, só aproveitando o gancho que eu falei, a Juventus chegou a abrir 3-0, cedeu o empate. Napoli 3-0. E o Cristiano Ronaldo fez um gol. Parabéns aí para Juventus. Agora a gente vai com Conexão Combate, que o Marcelo e a Luma trazem pra gente. Criado nos tempos de Japão feudal no início do século VI, o ninjutsu foi trazido como uma arte de espionagem que posteriormente se desenvolveu para o campo de batalha. Em alguns aspectos, a modalidade se diferencia das outras. Então, uma arte muito primitiva, uma arte que não existe campeonatos, a gente não busca honrarias pessoais. Na verdade, a gente trabalha com uma forma de buscar um espírito mais elevado do que simplesmente aquele que vai conquistar algo que não vai pertencer a gente o resto da vida. Yuri Fernandes contou à Conexão Combate que pratica o ninjutsu há um pouco mais de 4 anos. Ele buscava alguma arte marcial em que pudesse trabalhar a disciplina e, nesse aspecto, a modalidade, que ensina o respeito tanto dentro quanto fora do dojo, o chamou a atenção. No esporte, Yuri se foca e possui metas. O ninjutsu, por enquanto, o meu foco primordial é conhecer a mim mesmo e tentar descobrir do que eu sou capaz, o que eu posso fazer e para tentar me tornar mesmo uma pessoa melhor e futuramente poder passar isso para mais pessoas. Em termos de prática, o ninjutsu é bem-vindo para todas as pessoas, independentemente de gênero e idade, absolutamente sem restrição. Heitor Benjamin, de 3 anos, é um exemplo disso. Ideia. E cambalhota. Isso. A modalidade também estará presente no Encontro de Artes Marciais, que será realizado no início de outubro no ginásio poliesportivo de Divinópolis. A gente espera que a gente possa chegar, fazer um bom trabalho, mostrar aquilo que a gente vem treinando há muito tempo e fazer com que as pessoas entendam que a arte do ninjutsu é uma arte para a vida e não o contrário disso. A gente está preparando a parte espiritual de uma forma muito maior do que a parte física mesmo. Porque a parte física, o pessoal, eu acredito que eles estão bem. A espiritual, ela é uma parte um pouco mais delicada, ela tem que ser treinada constantemente. Aí não fala... isso aí! Vamos agora com a próxima matéria, tá? Que é lá do Taylor, em mais um campeonato de ciclismo.
Quarta e última etapa da Copa Mountain Bike de Carmo do Cajuru. Marcelinho, nosso querido Marcelo Antônio Júnior, Marcelinho, campeão do percurso reduzido. E, claro, os demais, mais de 180 atletas participando hoje aqui em Carmo do Cajuru, numa competição que se tornou tradicional na cidade do Centro-Oeste Mineiro. Nós estamos trabalhando para a gente tornar Carmo do Cajuru uma cidade viva. Eu acho que todas as cidades deveriam ser vivas. Tem muitas cidades aí que são mortas. Então eu acho que todas as atividades, não só esportivas, de lazer, de turismo, de cultura, de gastronomia, elas são importantes para que, não só para a população, mas para a gente trazer também as pessoas de outras cidades, de outros municípios, para estarem conosco aqui nos nossos eventos. Graças a Deus e graças às ações que nós estamos fazendo, a gente lá vai consolidando cada vez mais, não só essas atividades, mas também tantas outras que ajudam a transformar uma cidade, uma região. Nós já fizemos isso há 15, 16 anos atrás, infelizmente não deram sequência, então nós estamos resgatando sim, para que esteja realmente enraizado na nossa cidade a Copa Carmo do Cajuru de Mountain Bike, trilhão, que também dentro desse contexto, né, de atividade física e esportiva, a gente buscar realmente ter essa cidade viva que nós falamos. Tá aí um abração pro Taylor, que tá trazendo pra gente sempre aí todas as novidades que acontecem no ciclismo aqui na região. Inclusive o Taylor narrou o jogo do Atlético hoje pela Rádio Minas. Abração pro Taylor. O João Vitor, lá de Perdigão, tá pedindo pra gente mandar uma boa noite pra ele e valorizar o RB Perdigão, que tá começando a entrar aqui no cenário esportivo de Divinópolis. Um abração, pessoal do RB. Abração. Sejam bem-vindos, né? Tá na Francisco Amaral? Não. Tá na outra. Não vou saber informar. Tá aqui nos campeonatos aqui da cidade. Boa sorte, que seja um trabalho aí consistente que renda fruto para vocês. Vamos verificar se está. Tem mais mensagem aqui. A Júlia, do bairro São Roque, está falando aqui que a gente não falou do Atlético. Não, a gente falou no início do programa, Júlia. Depois, na reprise, amanhã, 3h30, ou no nosso canal do YouTube também, você pode conferir a parte que a gente falou do resultado do Atlético que perdeu para o Corinthians, tá? Vou dar um abraço também. Oi? Eu ia falar agora isso. Eu já vou mandar um abraço pessoal do Facebook, né? A gente tá com a transmissão ao vivo, tá muita gente acompanhando. Um abração pessoal que tá acompanhando direto pelo Facebook. Agora a gente vai com a terceira rodada da Copa Francisco Amaral. Marcelo, né? Marcelo tá correspondente, nós tudo tirou férias, Marcelo tá fazendo todas as matérias do programa. Correspondente internacional. É um jogo bastante bacana que a gente acompanhou entre Capivara e Inter, né? O jogo que fechou aí a terceira rodada da Copa Francisco Amaral. Capivara 4, Inter, né? Do Leandro, lá do FUT 3. Isso aí. Vamos lá. Um jogo emocionante finalizou aqui a terceira rodada da Copa Francisco Amaral em Divinópolis. A partida foi entre as equipes de Capivara e Inter. Vamos aos gols. De fora da área, o Capivara abriu com Isaías. Da mesma maneira, a Inter empatou com Paulo Henrique. A Inter virou com o Raiger nesse lance, 2-1. De pênalti, foi a vez do Capivara igualar o placar com Valdemir. Guilherme colocou o Capivara na frente, 3-2. Raiger novamente, dessa vez de falta, empatou a partida para a Inter. E por fim, Guilherme deixou o seu segundo na partida e o quarto do Capivara. Placar final, Capivara 4, Inter 3. Último minuto a gente tomou o gol com a bobeira de marcação, né? Futsal tem que ficar sempre atento, porque um lance define o jogo tudo. Sempre pegado, igualzinho o primeiro jogo nosso, 3-3. Agora 4-3 para o adversário, mas cabeça erguida e seguimos na competição. É uma vitória muito importante. Contra as 3 pontos, agora encostar no vice-líder agora, para nós conseguir essa classificação e tentar buscar esse título aí. A terceira rodada da Copa Francisco Amaral, que começou na segunda-feira, né? Borussia 5, USJ... Na verdade, começou na quinta-feira, Pedro. E esse aqui, 26 de agosto? Segunda, 26 de agosto. Começou na segunda, sim. Ah, não, beleza. Segunda, 26 de agosto, o USJ
4, Borussia 5. Aí na quinta-feira, no dia 29, teve City Santa Fé 3, Fênix 4. O Fênix está bem, né, nessa competição também. Constru Borges 4. A nossa doce maçã azedou, perdeu de 4-2 para o Constru Borges. Teve também Manchester United 2, Jaúque, já são os jogos do sábado, né? Manchester 2, Jaúque 2, Milan 2, URP 10, hein? Que isso, hein? O time lá de Papagaios, a URP, ganhou de 10-2 do Milan. Mais jogos do sábado, Vera Cruz 8, Cruz de Malta, Éder Modas 4. Capivara Selvagem, foi esse jogo que a gente mostrou, 4-3 no Inter. E foram esses os resultados. Esse jogo do Cruz de Malta também foi bastante disputado. O placar foi decidido nos instantes finais também. Um jogo muito bacana. Tem mais uma rodada da Copa Francisco Amaral? Se eu não me engano, tem mais uma. Tem a quarta rodada que vai definir os classificados para a fase mata-mata. Agora vamos com a semifinal da Cajuru Cup, né? A gente está acompanhando esse torneio aí, toda semana teve os sorteios dos jogos. O Bruno acompanhou para a gente. Semana que vem tem a grande final. Foi realizado neste domingo a partida entre Pagobol e Meninos da Vila. Jogo valendo vaga na final da Cajuru Cup. E no tempo normal, a partida terminou 0-0. Nas penalidades, o Pagobol converteu a primeira cobrança. O time dos Meninos da Vila igualou o placar. Na segunda cobrança, Doguinha foi para a bola e Vitor defendeu. Na quinta e última cobrança para o Pagobol, Tomás converteu. Quinta e última cobrança para o Meninos da Vila. Pelé foi para a bola e fez. Meninos da Vila classificado para a final da Cajuru Cup. Olha, o time é bem unido. O que a gente tem que continuar é a nossa união. A raça dentro de campo e todo mundo um jogando pelo outro. Falta ser corrigida, só sai o gol. Que a gente tem algumas partidas não tem feito, mas é só caprichar um pouco mais. Eu acredito que a gente tem capacidade para sair assim. Tá aí, semifinal da Cajuru Cup, que tem a grande final no próximo domingo, dia 8, né? Os resultados foram o Araújo... Esse jogo aí foi qual? Esse jogo foi hoje. Não, o que a gente passou. Aqui eu não tô ouvindo. Esse jogo foi hoje, 3h30 da tarde. Não, quem que jogou esse jogo? Que jogo que era esse? O Araújo, se eu não me engano, contra a equipe do Manchester City. Tá, Araújo 1, Manchester City 3... Isso. Então, na final da Cajuru... É isso que eu queria saber, o outro jogo. Na final da Cajuru Cup, a gente vai ter Meninos da Vila e o Manchester City. É isso? Isso. Eu tô doido. Cajuru... dia 8... Ganhou do Araújo de 3-1. Isso, o City ganhou do Araújo. Então, a final da semana que vem, entre Manchester City e Meninos da Vila, tá? Vai ser lá em Carmo do Cajuru, no campo do Tupã? Tupi. No campo do Tupi. O Tupã saiu? Não, Tupi de Carmo do Cajuru. Então, mas o Tupã... O time do Bruno foi eliminado. Infelizmente, o Bruno não adiantou sua torcida. Entrega o nosso repórter assim, não. Quando eu torci para um certo time aí, todo mundo falava. Mas você falou aqui várias vezes. Pois você fechou a camisa do programa. Pois é. Acabou, tem essa. Agora eu fui humilhado. Santos... Não, os meninos da Vila, quem lembra do Santos? Imagina Santos e Manchester City. Imagina que estrago que ia ser. Então, sem brincadeira agora, na semana que vem tem a final da Cajuru Cup entre Meninos da Vila e Manchester City, tá? A gente vai estar lá acompanhando, vai trazer para vocês. Os campeões também, lógico, se eles conseguirem, eles vão vir ao programa, então não percam aí na semana que vem o resultado da Cajuru Cup. O que mais, hein? Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui, que a gente daqui a pouco já seleciona quem acertou para fazer o sorteio. O João Vitor tá mandando mensagem aqui pra gente, mandou a resposta. Tem mais mensagem aqui. A Geisa, ó, Xará, lá da namorada do nosso grande Adolf, falou aqui que acompanha o nosso programa todos os domingos. Obrigado. Abração, Geisa. Ela não mandou o bairro dela. Então, vamos lá, Lê. Fala pro pessoal de casa qual foi o ano e qual foi a quantidade de público do Campeonato Brasileiro, que foi a maior da história. Pois é, mesmo contando já as edições juntadas, vamos dizer assim, da CBF, né, de 59 até 70, né, com a numeração mais precisa, o Campeonato Brasileiro que teve a maior média de público foi o de 1983. 1983,
com a média de 22.953 pessoas. Então a resposta era 1983. 1983, quanto que era? 22? 953. Vamos ver se o Flamengo... Vocês acham que o Flamengo supera esse público esse ano? Esse ano o Flamengo tem a maior média de tem público. Tem chance, porque na época o próprio ainda mais Flamengo... comprando mando, né? Exatamente. Mas aí a média vai comprovar isso. Só frisando, né? Tem muito essa questão do Flamengo como mandante, mas também como ele joga fora. É a torcida é a torcida que mais é o maior ocupa. Mandante e o melhor visitante. Isso. Ocupa, né? Claro que a média vai para o mandante, seja qual for, mas a presença do Flamengo ajuda. E tem que lembrar que em 83, a final contra o Santos deu 155 mil pessoas no Maracanã. Então isso ajudou muito 83 ser a maior média de público. É a mesma coisa de ter toda a torcida do América no estádio num dia Mas tem que lembrar também, eu acho que a gente tem que fazer justiça, que com as novas arenas, novos estádios sendo construídos, né? Corinthians, Palmeiras... A limitação de público também por segurança, né? Sim, mas eu falo no sentido que os estádios novos deram um impulso também na média atual. O São Paulo também tem conseguido levar um bom público, o Atlético também, quando joga no Mineirão, mas... no Independência consegue lotar. Concordo com você. Não, Botafogo não. Mas concordo com você que a média poderia ser maior. Quando você falou em relação à Alemanha, Inglaterra, principalmente, a média ainda é baixa. Vamos fazer um sorteio? O diretor tá xingando já. Houve um aumento nos últimos anos e essa hoje até agora é a segunda maior. Dentre várias mensagens que a gente recebeu, né, que responderam a pergunta, a gente seleciona, né, a direção do programa seleciona quem mandou a resposta certa, né, e mandou o nome e o bairro. Tá? Então, 16 pessoas, número do 1 ao 16, que fizeram as 3 coisas que a gente precisa para sortear. Ale, então, um número aí de 1 a 16. 9. 9. Então, quem ganhou aqui, ó, foi o Lucas Oliveira, do bairro Catalão, lá de Divinópolis. Ele mandou aqui que a resposta da pergunta de hoje, o maior público brasileiro, foi no ano de 1983. Parabéns ao Lucas, né, que está acompanhando o programa aí. A gente vai mandar para você no final como que você faz para pegar o prêmio da Pan Esportes e também o da Losmex. Vamos reforçar aqui mais uma vez? Coloca aí pra gente, Aleph. A Losmex vai inaugurar na próxima terça-feira, dia 3, tá? Lá na rua Pitangui. Dia 22... pode acabar o programa mesmo. É na terça, dia 3, tá? O número da Losmex é dia 22. E não vai dar, não. Quem vai ter que fazer? Vai lá, Ale, fala lá. A Losmex Rua Pitangui, número 22, a Losmex. O endereço da Losmex é Rua Pitangui, número 22. Exatamente. É próximo ali da Academia Aspire. É quase do lado do CrossFit. Isso, o Vitor já tá sabendo. Vai lá. E no caso, ela tem a inauguração na terça-feira, dia 3. Às 19h30, um abraço mais uma vez para Fernanda e Paulo Henrique, grandes parceiros aqui do programa. Bom, acabou a brincadeira, né? Como diria aquele grande apresentador do outro canal. Meu Deus. Suas considerações, você gosta dele, né? Eu sei que você gosta. Grande ídolo. Ficou faltando o segundo sorteio. Não, o da Pan é junto. O Lucas ganhou tudo. Foi bem explicado. Marcelo, suas considerações finais. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal, pelo programa de hoje. Também obrigado, pessoal, que acompanhou hoje de casa. Lembrando que para quem chegou atrasado, a reprise amanhã às 3h30 da tarde, né? Um abração para todo mundo. Vitor? Vou mandar um abraço para meus pais, né? Para um amigo meu, Ramon, que está me acompanhando lá. E para todas as pessoas, né? Domingo, a gente sabe que pelo horário, a concorrência dos outros canais são grande, né? Então, que teve sua disponibilidade de poder acompanhar a gente aqui na TV Candidez. Ainda mais com vídeo cacetado, que é sempre uma atração. Não, mas hoje a gente veio depois da vídeo cacetada. A vídeo cacetada foi eu errando tudo. Ale, suas considerações finais. Fazer aqui um destaque, o esporte que a gente sempre apoia aqui também local. Eu não falei. Desculpa, tá? Não, que é isso. Que é um destaque importante, eu até tinha falado na quarta-feira, na resenha. Coloca aí, o quadro de medalhas do Parapan-Americano, Brasil liderou. Vai, Ale. Eu acho muito importante a gente ressaltar essa força realmente do atleta paralímpico do Brasil, né? E no Pan-Americano lá de Lima, no Peru, o Brasil ganhou, né, no quadro de medalhas, tanto no número total de medalhas, né, com 308 medalhas, como no número de medalhas de ouro, que muitas vezes é usado como critério de desempate. Se não me engano, aqui de cabeça, o Brasil com 124 medalhas de ouro.
E isso realmente acho que fica como um exemplo dos esportes que nós mostramos aqui, principalmente esporte local, que é muito importante realmente, pessoas mesmo com todas as dificuldades que a vida ofereceu, tá aí, né? 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. 308 medalhas no total, grande campanha do Brasil, diferente do PAN, né, convencional. No Parapan, o Brasil sendo superior até os Estados Unidos. Na segunda colocação com 171 medalhas. É claro que o Pan-Americano ele tem uma certa limitação, porque às vezes, principalmente os Estados Unidos e o Canadá, não levam as principais estrelas. Isso acontece, e tem sempre que fazer essa lembrança. Mas o importante, no caso dos atletas paralímpicos, realmente é que com todas as dificuldades que eles têm, que a vida ofereceu a eles, fica aqui como um exemplo realmente a todos, realmente de superação e de realmente força que o esporte brasileiro, com todas as dificuldades, inclusive de apoio governamental, realmente, mesmo assim, os atletas conseguiram fazer esse grande papel na Olimpíada de Lima, no Pan-Americano de Lima, no Parapan de Lima. E eu acho que isso vale também um abraço a todos os atletas aqui da própria cidade que não desistam, que possam conseguir no futuro grandes resultados. Tá aí, muito obrigado a você de casa que acompanhou a gente hoje. Um abração para todo mundo. Amanhã, 3h30, tem reprise. No nosso YouTube também, Conexão Esportes, você confere todas as reportagens que a gente passou hoje. Já estão no ar. Já estão no ar. Um abraço pessoal da Losmex, pro pessoal da Pan Esportes, Mica Churros, todo mundo aí que é parceiro do programa. E principalmente para você que está sempre acompanhando a gente. Na resenha de quarta, né? Tem mais aqui da nossa equipe na resenha de quarta-feira, a equipe de esporte aqui da TV Preparando para Inter e Cruzeiro. O pré-jogo de Inter e Cruzeiro na próxima quarta. Até mais.